Fanfarra Operária convida. Muito boa tarde, bem-vindos a mais um programa Fanfarra Operária Convida. Hoje aqui na voz estou cá eu, Paulo Almeida, e o meu colega Álvaro Machado. Nós temos um programa sobre a Ribeirinha. Estamos praticamente a chegar aos botos, que é uma época muito importante para a nossa cultura, para a religiosidade do nosso povo e também para as nossas bandas, que o seu calendário está definitivamente marcado pelas festividades do Espírito Santo. Temos como convidados o Sr. José Ferreira, mais conhecido por José Canário, em representação da Sociedade Filarmónica União Católica da Serra da Ribeirinha, instituição esta que foi fundada a 29 de junho de 1904, é já uma das nossas instituições centenárias e tem como padroeiro São Pedro. Esta instituição fica a poucos metros do Império, mais conhecido como o Império da Serra, que está cá representado pelo Sr. Filipe Fabrício. Este Império foi edificado em 1911, com devoção e homenagem ao Divino Espírito Santo. Também é conhecido como o Império do Terreiro dos Passos. Em relação à Sociedade Filarmónica Regueira dos Lavradores da Ribeirinha, que foi fundada a 1 de maio de 1888, que tem como padroeira Nossa Senhora do Rosário. Temos cá o Sr. Osvaldo Lima em representação e também a representação do Império da Rua da Igreja, que foi edificado em homenagem ao Divino Espírito Santo e mais tarde reconstruído em 1898, que na altura ficava no adro da Igreja, tendo sido na década de 1920 mudado para a sua atual localização. Está cá o Sr. Luís Evangelho. Antes de mais, muito obrigado pela vossa presença aqui no Fanfarra Convida. A primeira questão que tenho para vos colocar é aos senhores que estão aqui a representar os impérios, porque toda a gente passa na Ribeirinha nestes dias, a verdade é essa, é tradição, é devoção, mas se calhar às vezes as pessoas podem não saber muito bem como é que os impérios se organizam internamente, como é que as comissões são organizadas, se as pessoas são nomeadas, se é promessa. Sr. Fabrício, no caso do Império da Serra, como é que se organizam? Ora bem, todos os anos é nomeada uma comissão nova para prestar os serviços durante aquele ano. No caso da Serra, são nomeados três mordomos, juntamente com as suas mulheres, e depois pede-se ajuda a amigos e família para ajudar a fazer a festa do seu Espírito Santo. Ou seja, tem sempre, todos os anos, uma equipa central nova. Sim, sim. Não há assim uma transição. Sim, senhor. Apesar das pessoas todas conhecerem e se calhar as pessoas que acabam por ajudar Exatamente, no Império. pode acontecer durante alguns anos ter sempre as mesmas caras ali a ajudar, tanto a cartar safatas como a meter mesas, como a ter um simples foguete. É sempre a mesma pessoa, tem sempre as mesmas caras conhecidas, mas nomeação de mordomos é sempre novos. E tem sido fácil nos últimos anos conseguir que esses mordomos aceitem? Pois, no meu caso foi fácil de eu aceitar e já arranjamos comissão para o ano. Se é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil, e não sei se daqui a 20 anos se vai conseguir ter a mesma frequência que se está, porque só ser nomeado uma vez, só ser na festa uma vez, e depois não sei se vai ser fácil ter pessoal para dar continuidade a essa tradição.
isto é um dos problemas que tem sido debatidos aqui no programa, que é a continuidade, que é o espírito das pessoas se integrarem na sociedade, em representação das instituições. São muitas as sociedades filarmónicas que têm problemas dos órgãos diretivos, e não só dentro das instituições culturais, mas também desportivas. Sr. Luís, o Império da Rua e da Igreja organiza-se da mesma forma? Ou... É praticamente da mesma forma. Temos 160 irmãos, cá em baixo são irmandade, e só aqueles irmãos que podem ser nomeados para servir. E é um procurador, um tesoureiro e um secretário. O procurador é sempre o mais velho, depois tem normalmente o mais velho, e depois tem o secretário, o tesoureiro e o secretário. Sou eu. Também pelo período de um ano? Sim. E como é que posso dizer? A comissão, sim, que está num ano que fica encarregue depois de arranjar substitutos. Sim. Não está nada fácil. Não está nada fácil. Isso é que é pena. Muito. É porque dá muito trabalho, é um serviço de muita responsabilidade, e é preciso gente que consiga levar esse Mas barco. não está nada fácil. Ainda por cima na Ribeirinha, que é uma das freguesias da nossa ilha que mais vive os bolos e as festividades do Espírito Santo. Senhor José Ferreira, diga-me uma coisa, se faz favor, qual é a importância para si e para a sua Filarmónica da União Católica da Serra da Ribeirinha, que tem muitas atividades ao longo do ano, apresenta muito dinamismo, mas também mantém-se sempre ligada às tradições. Qual é a importância para a banda de participar ativamente no Boldo e nas celebrações do Divino Espírito Santo? Ora, em primeiro lugar, a nossa Filarmónica foi criada no princípio, praticamente talvez na altura que foi o início, já era numa parte do Império, que a gente chama a Despensa. Não havia outro sítio naquela altura onde eles foram. Eu sei disso porque os meus bisavós e avós começaram na Filarmónica e já vêm de família, e começaram lá e depois faziam parte. Não digo que sejam os 100%, mas 70% ou 80% faziam parte juntamente com as festas da nossa parte, que é chamada a Serra da Ribeirinha. No Espírito Santo, até antigamente faziam as quatro pessoas que saíam do Espírito Santo para fazer a sua coroação, a sua promessa que tinha. A Filarmónica até alguns anos tocava mesmo que a pessoa não pagasse, porque fazia parte da nossa história da Filarmónica, a história da nossa coroa, porque existe aquela coisa de ser expressão de alegria, e estava muito ligada à Filarmónica, e quando eles falavam qualquer coisa, não, vamos tocar. Embora que as pessoas não convidassem para ir tocar na coroação, ou ligassem às festas, eles estavam sempre prontos. E foi o que ficou fincado dentro, de ano para ano, nos músicos, ao longo desses anos que foi passando, pais para filhos, e continua a ser ainda até hoje esta coisa do Espírito Santo, e a Filarmónica participar sempre nas festas do Espírito Santo. Tanto que foi assim que, quando eu regressei do Canadá para cá, em 83, em 85, a Filarmónica fazia serviços fora no domingo do Espírito Santo, ia a São Mateus, e regressava à Ribeirinha para fazer serviço. Muitas vezes já estavam a coroação à espera, e o padre à espera, que a gente ainda chegava a horas para levar a coroação à igreja. E o que é que eu fiz? Eu fui nomeado para ser diretor da Filarmónica e cortei. Tivemos vários anos sem fazer serviço fora, para estar no nosso dia do bolo ali, formado a tocar o Unísono Espírito Santo, e estar ali presente até a hora da coroação e para a igreja. Por isso ficamos sempre muito ligados a isso. E continua a ser assim. O senhor falou aqui na Coroa da Alegria. Obviamente nós aqui também já fizemos o nosso trabalho de casa, que é o que nos compete. E a informação que obtivemos é que é denominada Coroa da Alegria porque, segundo aqui uma lenda, o nome desta coroa provém do contentamento do povo ao ver que umas lavas tinham sido oriundas de uma erupção
do vulcão do Algarve do Carvão, se desviaram para a Serratinha, e o povo, em agradecimento e em prece, levou essa coroa e o bastão. Então, daí isso é que fez mais, talvez, essa ligação da Filarmónica à coroa do Espírito Santo, aliás, ao Espírito Santo. E ao longo dos anos, tivemos muitos anos mesmo, muitos, não foi 20, nem 30, nem 40. Foi mais anos que tivemos sempre na dispensa do Império. E a gente estava ligados muito ao Império, ao Espírito Santo. Era impossível separar a Filarmónica. Na altura não tinha ponto disso, ou a gente arranjasse uma garagem ou uma casa para se mudar, ao cabo de anos aparecendo já aquela casa, onde o meu pai foi na altura dos diretores da Filarmónica, com João Vieira Luís e Pedro Luís Parreira, Henrique da Rocha de Mariana, que já faleceu na Califórnia, arrendaram aquela casa hoje que é a nossa sociedade. E por consoante não havia dinheiro para pagar a renda, e meu pai e os outros 3 colegas juntaram-se, cada um dava 25 escudos para pagar os 100 escudos comuns da renda da casa. Ao longo dos anos a coisa foi crescendo, e hoje em dia temos a nossa própria sociedade. E tem uma série de belíssima. O que está à vista, graças a Deus. Sr. Osvaldo, a Sociedade Filarmónica Regueira dos Lavradores da Ribeirinha estava de frente para o Império, agora está na continuação do Império, também sempre ligada aqui ao louvor do Divino Espírito Santo. Vocês preparam-se no vosso calendário já a contar sempre com os bolos e com as coroações. Ora, antes de mais, boa tarde a todos. Boa tarde àqueles que nos estão a ouvir através do 101.1 da Rádio Clube de Angra. Em primeiro lugar, queria dar os parabéns a vocês por este programa de Fanfarra Convida, pois isto é uma forma de nos convidar para podermos falar e expressar o que são as nossas tradições. Quanto à sua pergunta, a sociedade não é do meu tempo, anteriormente está de frente, só a conheço de lado. A Sociedade Regueira dos Lavradores, com as irmandades que todos os anos passam no Império, tem uma ligação extraordinária. Tanto é que há uma porta aberta da sociedade para o Império, onde a gente se pode servir todos. Já estou ali há alguns anos, não são tantos assim, desde que estive ali, desde que estou lá, a ligação que temos com o Império é muito boa. Sempre que acaba um ano, sempre que acabam os bolos, é sinal que temos sempre mais amizade. Podemos sempre muito bem a Filarmónica, com eles a gente dá-se perfeitamente bem, sempre portas abertas, tanto para um lado como para o outro, e sempre que alguém precisa dela, está de portas abertas sempre a servir os nossos bolos, as festas de verão, e é para isso que aquilo serve. É essa simbiose, né, das próprias instituições e coletividades que acabam de dar força a uma freguesia. É como se costuma dizer, juntos somos sempre mais. Pois, e neste caso a gente dá todo o apoio que os mordomos precisam para o Império, e quando nós precisamos também que fazemos as nossas festas, que precisamos alargar mais um bocadinho, também contamos sempre que o Império tem a sua porta aberta. Nunca houve a mínima coisa entre um e o outro. Maravilha. Nós vamos fazer agora uma pequena pausa aqui na conversa e vamos ouvir o primeiro tema da tarde. Como não podia deixar de ser, vamos ouvir uma filarmónica, vamos ouvir uma marcha de rua do Capitão Amilcar Moraes e, obviamente, escolhemos a marcha intitulada Ribeirinha.
acabamos de ouvir a lindíssima marcha Ribeirinha, da Amílcar Moraes. Vamos continuar a nossa agradável conversa. A Ribeirinha tem 4 impérios, tem 2 filarmónicas. Para além dos 2 que estão aqui presentes, tem a Ladeira Grande e tem a Santa Mar. Como é que surgem os convites para estes 2 impérios que fogem um bocadinho do centro da Ribeirinha? É por convite? É normal uma filarmónica fazer esse império? Como é que funciona? Ora, da parte dos lavradores, como já disse no princípio, estou há poucos anos. Desde que ali estou, nunca foi preciso fazer o convite à filarmónica para fazermos o boldo da Rua da Igreja. Até está aqui o colega que sabe que é verdade, que lá atrás quando falaram, disse, homem, olha para os bolsos, fiquem vocês descansados que a filarmónica não sai para lado nenhum. A filarmónica fica de um ano para o outro guardada para fazer o dia de boda. Tal como disse aqui o nosso colega, desculpe chamar-lhe por sou Francisco Canário, mas é a palavra José. A gente vive aquele momento do bodo. E mesmo que não nos convidem, a gente estamos prontos para fazer o serviço, mesmo à última da hora. Porque achamos que devíamos fazer sempre, dar sempre o nosso melhor àquilo que é nosso, manter a nossa tradição. Sei que em anos para trás, como o colega disse, que iam para outras freguesias fazer outras coroações, também a nossa filarmónica em anos para trás ia. Por acaso não fui eu que pus essa travação, mas alguém mais atrás que também falou sobre isso e deixou-se de fazer outras coroações. Portanto, nos 2 domingos de bodo, a gente só faz o nosso bodo. De manhã fazemos um concerto enquanto se está a dar o pão a toda a comunidade que nos aparece. Fazemos o concerto, depois fazemos a coroação e depois de seguida à noitinha fazemos um concerto. Portanto, aquele é um dia que a gente veste a farda às 9 da manhã e depois já terá volta de 1h da manhã do outro dia. Quanto aos outros impérios, não é do meu conhecimento fazer nada na Ladeira Grande. Santo Amaro costuma fazer e faz sempre com a União Católica. Não sei lá por que razões, nem tem nada contra nem a favor, cada um leva a filarmónica que quer e entende, mas por norma é sempre a União Católica que faz os bolos de Santo Amaro. Sr. José, na Ribeirinha, se calhar o Espírito Santo, os bolos, são vividos mais intensamente que se calhar o próprio Carnaval, que também tem uma importância enorme na Ribeirinha, tanto num salão como no outro. São salões que normalmente estão sempre cheios e são onde as danças são bem recebidas. Portanto, se calhar o bolo, o Espírito Santo em si, tem uma maior importância até que o próprio Carnaval. Olha, eu vou falar em mim, por mim mesmo, já sou músico já há 62 anos, emigrei para os Estados Unidos, para o Canadá, mas todos os anos estou cá. Vem mesmo, não é de propósito, mas é quase de propósito, chego sempre entre a Páscoa ou depois da Páscoa para apanhar os bolos, para apanhar os vinhos, os pezinhos, o Espírito Santo, para mim, para a minha família e para os nossos músicos. A gente na Serra da Ribeirinha, a gente estamos muito fechados com o Espírito Santo. E somos convidados todos os anos pela Comissão, que é um que está aqui presente. Eles vêm só dizer à música o que é que precisa da gente. A gente estamos sempre prontos para aquilo que eles precisam. Olha, a gente quer o pezinho, a gente quer o mate, a gente quer um concerto, ou 2, ou a gravação, enfim, ele está aqui e eu acho que é mesmo isto que se faz todos os anos. A gente já temos a contar. Se eles não vier, a gente estamos prontos aí. É só dizer às 2, ou às 4, ou às 5. Já estão a contar com isso. Normalmente quando há acrobações também, seja ele qual for, não tem nada a ver com a acrobação, é tudo com com a mordomia, é que faz tudo. Olha, a acrobação para fulano, o pezinho tal dia, e depois ao domingo é o concerto,
que é como o Osvaldo disse ali, uma colega, que a gente veste a roupa de manhã às 9 horas da manhã e só deixa para quando vai para casa. No domingo. Depois, durante a semana, se eles precisam mais alguma coisa, eles dizem. Se não precisam, a gente fica à espera para o dia de moate, que é o dia de estudos. E a gente faz aquela brincadeira no moate e quem vence e fechou os bolos. Quanto a Santo Amar, já há alguns anos, eu ainda não tinha vindo cá pela primeira vez e eles foram lá acima falar à Filarmónica, ao serviço que precisavam. Umas ofertas no primeiro domingo de bolo, não há colações, não há concertos. A gente faz, vamos lá abaixo fazer as ofertas, vem um grupo para lá tocar ofertas até a hora que eles precisam. Às vezes 10, 11 horas da noite. Diz, olha, para hoje está bom, a gente vai embora para cima. Se temos concerto, se a gente faz o concerto ao domingo, que é como este ano vai haver e houve o ano passado e há 2 anos, a gente faz as ofertas lá em baixo, temos lá até a última 9 horas, o concerto às 9h30 abre no terreiro da Serra da Ribeirinha, como este ano vai haver novamente, então a gente larga e vai embora. Na segunda-feira volta um grupo para baixo, para Santo Amar, e às vezes na terça e depois para. No outro fim de semana a seguir, no sábado, através de um grupo para baixo, no domingo a mesma coisa, se há concerto a gente vai-se embora, se não a gente fica para lá até às 9 ou até às 10, a hora que é preciso, e é o dia do mato. Já temos já uns anos a fazer este serviço lá em Santo Amar, e assim. No meio da rua, se é assim que se pode chamar, que serviços normalmente é que fazem durante a altura do Espírito Santo? Portanto, o que a gente faz é, sabe o que eu vou falar, é fazer o dia do, que se diz o dia do pezinho, que anteriormente era o dia do bezerro, mas como deixou de aparecer o bezerro, infelizmente, pronto, damos a volta à freguesia a acompanhar os mordomos de bolo, faz-se a coroação, faz-se a brincadeira para ir ao mate, isto mais se é final de semana, porque se a autoridade durante a semana não é fácil arranjar os músicos para ir porque estão a trabalhar, e é as coroações. Pronto, e aqueles 2 domingos do bolo a gente limita-se a fazer só isso que temos a fazer na freguesia. A partir daí, como já agora é domingo, temos uma coroação para fazer, vamos já fazer uma coroação ao Cabo da Praia, e depois temos também uma mudança de coroa à noite, em Santa Luzia. Pronto, e a gente vai andando com os serviços que nos aparecem às freguesias que não têm filarmónica e que infelizmente têm que socorrer e às vezes atrapalham-se, e aí dão um valor do que é uma freguesia sem filarmónica. Exatamente. Vamos fazer mais uma pausa para passar uma marcha de procissão intitulada Nossa Senhora dos Altos Céus, de Vítor Rezende, uma estreia absoluta nacional.
depois deste tema, uma pergunta assim, ao Sr. Luís Evangelho. Preparar os bolos é uma trabalheira enorme, mas também é um ato de fé. É fácil gerir esse ato de fé com a pressão do trabalho? Diria que sim, porque temos muita gente a ajudar. Temos os irmãos, temos os nossos criadores, temos os amigos, temos a família. Por isso eu acho que é fácil, faz-se. Filipe, concordas? Tem sempre as duas faces da moeda. Se tiveres a sorte da tua equipa te ajudar, faz-se muito bom. Por acaso não tem razão de queixa da minha equipa. A gente somos 3. Por acaso tive a sorte também de um deles estar por dentro do que eu guardo, que isso é preciso ter uma pessoa que tenha uma luzinha, porque o Império empresta-te um dinheiro para tu comprares cabeças de gado para depois conseguires reaver aquele dinheiro e em dobro. Que depois, com a ajuda dos criadores, podeis fazer essa festa que toda a gente sabe que na Ribeirinha se dá à volta de 3.500 brindeiras. É preciso dinheiro para pagar a padaria. E é assim, se tiveres uma equipa boa, com os amigos já ajudou, que é tal coisa. E voltando aqui atrás da ligação entre o Império e o meio da rua, entre o Império e a Filarmónica, falando no quase da Serra, eu não sou serrense, nem sou da Ribeirinha, mas moro lá há 11 anos e estou a falar mais com o coração do que essencialmente daquilo que eu sei. E os bolsos, para mim, ao ver a Filarmónica a sair da sociedade em desfile até lá abaixo do Império e depois tocar o hino do Seu Espírito Santo virado para o Império, eu não sei da Ribeirinha, as lágrimas vêm-me aos olhos. Para mim, eu adoro o Carnaval, é a festa que eu mais admiro, mas o Seu Espírito Santo é incomparável. E a fé é que nos leva a isso. Há bocadinho estávamos a falar, Luís, porque nós vemos o povo na rua, nós vemos uma festa grande, a verdade é esta, mas às vezes as pessoas não têm a noção dos montantes que são necessários para organizar os bolos. Isto hoje em dia já não é brincadeira nenhuma. Normalmente agora está avaliado em 70 mil euros. Já é um barco grande. Muito grande. Muito grande mesmo. Pão, vinho, carnes. Depois temos os jantares, as despesas de jantares. Temos muitas despesas. Mas com a ajuda dos irmãos criadores e de outras pessoas que dão donativos, patrocínios, e tudo se consegue. E o número de criadores, por exemplo, tem-se mantido ao longo dos anos, tem vindo a crescer? Olha, no caso da Serra, peço desculpa, no caso da Serra, este ano tivemos um bocadinho mais que o ano passado, mas isso, para a história que eu ouço, não era tanto, já coisa de 40 anos atrás. Atualmente vai na média dos 250 a 300 criadores, tanto secos como de gado. Quando diz criadores secos? Criadores secos são em dinheiro, ajudem em dinheiro. Mais coisas. E depois, para preparar a festa, há sempre tens que falar com a padaria, tens que falar com o marchante, tens que falar com o homem de vinho, tens que falar que depois tens uma festa, tens que falar com a Filarmónica, tens que falar com um conjunto para ir lá para o Volta Rei para dar festinho. Depois tens que ir falar que estou para os enchidos que o marchante precisa. É uma festa que dá trabalho e perdes algum tempo da tua vida, que a verdade é essa. Olha, ainda ontem a gente vamos lá montar já o nosso palco. Eu saí de casa às 5 da manhã para ir trabalhar, cheguei ao terreiro às 7 da tarde e só me deitei à meia-noite. Dormi 4 horas e hoje outra vez, a mesma saga, hoje por acaso estamos aqui nessa conversa, estou a descansar mais um bocadinho, mas é uns dias trabalhosos. Trabalhas um ano inteiro, muita gente pensa que se calhar durante o ano é só ir ver o guado, como é que está e como é que não está, mas tem muita coisa para se preparar, para quando chegar o dia não falta nada. Já falamos aqui parte das bandas,
cada vez é mais complicado para a organização de uma instituição, por causa dos requisitos legais, de contabilidades, também de direitos de autor, de taxas e licenças que inventam de um momento para o outro para as instituições terem que gastar aquilo que não têm. Cada vez mais Portugal é um país de pequenas regras e pequenas leis. Sentem alguma dificuldade acrescida nestas festas? Muitas. Qualquer coisa tem que se pagar. As licenças, eu acho um absurdo. Fazer uma festa, pagar licenças de 2.000 e tal euros. E depois, quando vais dar as contas, estamos a falar de uma festa que já vai nos 70.000 euros e depois não tens ninguém que queira servir numas festas dessas. Uhum. Não está fácil. A gente... como que é uma festa que gera muito dinheiro e depois pessoas fiquem preocupadas e fiquem com medo de pegar na festa, se dá, se não dá. Uhum. E isso é uma festa que é preciso muita ajuda das famílias. E eu, na altura que eu peguei, falando por mim, como não sou da Ribeirinha e ainda tenho muitos familiares meus na Ribeirinha, era um dos meus principais meses, era esse. E depois, quando chegasse lá à frente, no dia da ceia e nas ofertas e nas arrematações, não ter ali, por exemplo, pessoas que me ajudassem. Mas, como eu disse numa entrevista no ano passado no Bolt, que fui entrevistado lá pelo Terceira Clubes, vê-se nos olhos das pessoas da Serra a vontade de ajudar, quando realmente precisa, eles estão lá para ajudar. E eu senti isso. Por isso é que as lágrimas vêm aos olhos, que quando a gente estamos ali, eu acho que nada se compara ao Bolt, ao Espírito Santo. Estava a falar aqui no impacto que tem os bolos para nós, enquanto indivíduos, e vou pegar aqui neste ponto e vou levar um bocadinho aqui para as bandas. Como é que é a preparação dos concertos ou dos serviços e a própria seleção do repertório? É isso que está. Ainda por cima, os bolos são uns dias antes das São Joaninas, que também têm outros objetivos e têm outras nuances. É fácil preparar estes serviços? Ora, fácil, não há nada que seja fácil para ninguém. Como não é fácil para os que estão a servir nos bolos, nem para quem está à frente das bandas, porque há sempre muitas dificuldades. Fácil, essa palavra deixou de existir. Porque anda hoje, como disse, anda tudo hoje atrás da carteira de cada um. E arranjar verbas para esticar para tanto, como está a falar, direitos de autor e isso, esses absurdos, não é fácil. Quanto à preparação, vou falar da nossa parte, da nossa Filarmónica, está sempre nas mãos do nosso regente maestro Tiber Vargas, a que prepara sempre o repertório consoante os músicos que tem, e eu acho que assim é que deve ser, consoante aquilo que tem à sua frente, fazer o repertório para tocarmos nos bolos. E a verdade é que dos bolos para as São Joaninas não há assim uma diferença tanto grande. Portanto, não acho que seja assim por aí. O menos bom é levar os músicos aos ensaios. E ainda por cima, já com a proximidade das São Joaninas, ou seja, com ensaios redobrados por causa de marchas, quando as bandas... Pois, agora com as marchas, vamos tocar em 3 marchas, já estamos a fazer os ensaios agora para os bolos e para as São Joaninas, com 3 marchas à mistura. Mas é bom que falamos sobre as filarmónicas nas marchas, porque se não fossem as marchas, se não fossem as filarmónicas, desculpa, onde é que estavam as marchas? Acho que tem que se dar valor, e muito valor, às filarmónicas, que têm uma despesa enorme todo o ano, e que a gente vê que, infelizmente,
elas só servem e são sempre muito bem-vindas e são muito acarinhadas nos bolos, porque a gente ouve dizer: olha aí vem a Filarmónica, a nossa Filarmónica está a chegar, vamos fazer coroação. E depois já passou. As São Joaninas, as Filarmónicas, este ano recebemos 6 convites para tocar em marchas. Claro que ninguém aguenta. Claro, é impossível. É impossível. Ficamos com 3 porque uma vem da América e já veio diretamente para o segundo dia, por isso é que ficamos com 3. Porque se for 3 para o mesmo dia, eu que estou à frente da Filarmónica não quero isso para os meus executantes, porque sei que quando for na última eles estão arrebentados e já não vão dar aquilo que era para dar. Sim. E depois já há um problema sempre que é o horário. E depois tem, porque já temos um horário da nossa própria da freguesia este ano, que é aqueles que tocam na marcha da freguesia, e que já vamos sair lá para a volta das 2 da manhã. Já foi falado o ano passado, ainda estamos aqui relativamente ao mês das São Joaninas, mas pessoalmente tenho que deixar aqui o meu alerta. Cuidado com o que se tem passado nos últimos anos na travessa ou na rua das minhas terras. A partir de uma determinada hora há as marchas que desistem, há os músicos que não conseguem tocar. Sei que as pessoas às vezes bebem um copito a mais e acham que podem ter toda a liberdade, que não ofendem nem magoam ninguém, mas isso não é bem assim. E como músico de uma filarmónica é um problema muito grande passar ali. Já vi esse problema já várias vezes, que a gente já desfilhou por ali como achas, e de apetecer fazer, às vezes apetece fazer aquilo que não serve de fazer. Exatamente. Mas temos que levar em consideração, pronto, beber-se um copo. Mas deixo aqui um apelo a alguém que das São Joaninas, ou não faço ideia, que se conseguissem manter mais algum bocadinho de respeito pelas marchas que passam ali no final da Rua de São João e atravessar a Rua das Minhas Terras para vir para a Rua Direita, um bocadinho de respeito pelas marchas que lá passam, nomeadamente aos músicos, porque a gente, se levar um empurrão, olha, a gente segura só o outro. O músico que está com um instrumento nos lábios e leva um baque, fica com os lábios rebentados, já não consegue tocar mais, já tem um problema na marcha, porque aquele instrumento, 1, 2, 3 instrumentos já não tocam, já vêm cansados. Qualquer um instrumento naquela altura faz muita falta. E depois eles ficam-se lá a rir e a gente vai para casa com os beijos a sangrar. Exatamente. São situações. Era bom que tivesse mais um bocadinho de respeito às filarmónicas ali naquele quando está ninguém. É apenas um alerta. Fica aqui este ponto, que é um ponto a ser revisto, porque tem acontecido nos últimos anos e as bandas todas se queixam. A partir de uma determinada hora, parece que entra a hora da desgraça, vale tudo. O ano passado aconteceu comigo. E tem o duelo, o Javi de Armazeu, lá abaixo ali, mas começa a apertar, e veio um gajo com um copo de cerveja para dar a gente à música e para a música dentro. E a palheta logo, cortou-me isso logo aqui. E vinha de quarto à Praça Velha, cheguei cá, tinha a boca toda cheia de sangue. Eu disse, isso sei que está aqui, mas eu no fim não tinha mais ninguém. A gente já era a segunda marcha que a gente ia fora. Eles apertam tanto ali e na volta ali quase que a gente não pode passar. Fica um guerreiro de filho humano ali. Porque o problema não é só o apertar. Sim. Apertar a gente não podia para dentro. O problema é que eles fazem trânsito mesmo à volta dos músicos e dos marchantes com os copos na mão. Isso acho que não fica bem. Não. O Sr. Osvaldo tocou há bocadinho aqui num ponto, que é o orgulho de parte das pessoas em geral pela sua banda nos botos. Queria voltar aqui um bocadinho a este ponto. A banda sente-se realmente acarinhada pela população da freguesia nos botos. Sem dúvida. E os próprios músicos gostam e são devotos do Divino Espírito Santo. Tanto que em ano de pandemia, eu não é que estava a presidir a Filarmónica, na altura era secretário, e pus na cabeça ao presidente daquela altura que a gente devia fazer uma coroação. Lá está, o devoto ao Espírito Santo. Numa altura de pandemia que não se podia fazer nada, sabem tanto quanto eu, que não se podia fazer nada, e fizemos uma coroação dentro da própria sociedade.
colação essa que a gente fez junto aos 4 impérios. Achámos por bem, é sempre bom todo o ano, mas pelo menos naquela altura da pandemia juntámos as 4 coroas, e agora vou falar da coroa também, da coroa da Alegria, juntar os 4 impérios dentro da nossa sociedade, e levou uma semana a rezar ao Divino Espírito Santo. Falando na coroa da Alegria, tocou-me, como é que o Fabrício disse, que quando vê a Filarmónica, vê a procissão, toca e as lágrimas vêm aos olhos. A gente convidou a Serra para estar lá também com a sua coroa, sim senhor, e a coroa foi para lá em uma bandeira, e a gente disse, ora, todos os dias vamos rezar a um império. E tínhamos lá, em fotos, nos quadros grandes, a fotografia de cada império, e cada dia se rezava a um império, e o que faz as lágrimas vêm aos olhos, porque a coroa da Alegria, o Espírito Santo é sempre o mesmo, seja qual for a coroa, o Espírito Santo é sempre o mesmo, mas aquela tem um significado, tem uma coisa diferente. E quando é que a gente tem o dia destinado, não me recordo agora se era na segunda ou se era na terça-feira, vamos rezar à coroa da Alegria, ao Império da Serra. Alguém entra para a sociedade dentro com a coroa da Alegria e põe a coroa lá para a gente rezar, mas com a coroa da Alegria. Para a gente também foi uma imensa alegria receber a coroa da Alegria, da mesma forma que quando o povo da Serra, em anos e anos para trás, recebeu a coroa da Alegria lá em cima no seu império. Foi muito bom, e a gente tem uma boa, que era a fundação da questão, temos uma boa relação com o Espírito Santo, com aquela gente toda que nos acarinha quando é pelos bolsos. Agradeço essa partilha. Nós estamos sensivelmente a meio do guião. Ou seja, vai ficar muito por falar, vai ficar muito por dizer, mas infelizmente o tempo não perdoa. Prometemos, se não for antes, daqui a um ano, terminar o guião. Agradeço desde já a vossa presença, a representação dos impérios e das filarmónicas. Agradeço o vosso esforço e o esforço das vossas famílias para que as nossas tradições não se percam e seja possível mantê-las em atividade, com força e em crescimento durante os próximos anos, porque isso é o que nos faz ser quem nós somos. Muito obrigado a todos que nos vieram aqui ouvir, obrigado a vós pela vossa presença. Fanfarra convida, despede-se e até para a semana.
Fanfarra Operária convida.